Então, queridos, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Aleluia. Hoje é uma noite especial. Amém? Por que, pastor, especial? Porque foi a noite que Deus fez para você se alegrar nela. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. O Senhor, queridos, está pronto para mover as águas. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. É você quem se levanta nessa dispensação para fazer com que as águas toquem você. Amém? Rios de água viva estão prontos para fluírem de dentro de você. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Hoje não é uma noite para você estar conectado, queridos, com qualquer coisa lá fora. Sabe, muitas vezes a gente vem para o culto e é normal, não vou dizer que é normal, mas é comum que as pessoas em muitos momentos elas se conectem com aquilo que ficou lá fora. Mas o Senhor te chama nessa noite, queridos, a você se conectar com aquilo que está aqui dentro. Amém? Se conecta com a palavra, se conecta com aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, abra comigo aí, capítulo 10, no versículo 38. Aleluia. Deus é bom. Amém? Todo o tempo todo, Deus é bom. Lucas capítulo 10, verso 38. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã deixe-me servir só? Disse-lhe Jesus, diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Amém? Diga assim: Maria escolheu a boa parte. Amém? Queria que você curvasse sua cabeça. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus por essa noite. Queremos te exaltar, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos nessa noite, Pai, te dar o louvor, a honra, Senhor, a glória, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu oro, Pai, nessa noite, que o nosso coração e a nossa mente, Pai, possa estar ligado, possa estar conectado, Pai, com aquilo que o Senhor tem para nos falar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua inspiração, te agradecer, Pai, em nome de Jesus, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem uma palavra para nós, e essa palavra, Pai, não nos será tirada. Pai, em nome de Jesus, que todo e qualquer, Senhor, pensamento, todo e qualquer olho altivo, todo e qualquer, Senhor, situação que possa levantar, Pai, em nossas vidas nesse momento, para nos querer roubar a palavra, eu me levanto contra agora na autoridade que há no nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que todos os nossos corações e ouvidos, Pai, estão cativos a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, te agradecer pela vida das minhas irmãs e declarar, Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, que tem sido motivo de preocupação para eles, a partir de hoje, Senhor, vai dar lugar a um grande regozijo. Vai dar lugar, Pai, a uma grande alegria no seu espírito, Pai. Porque do mesmo jeito, Pai, que pessoas desfrutaram e desfrutam hoje da alegria no Senhor, por saber que o Senhor está cuidando delas, Pai, assim nós queremos para nós. Desfrutar dessa alegria em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, na verdade, essa é uma palavra que eu venho meditando já há algum tempo. E eu já prometi até para vocês que iria ministrar sobre isso há 2 cultos atrás. E eu eu tenho certeza que hoje o Senhor me sinalizou para tratar um pouco desse assunto. Amém? Sabe, muitas vezes nós somos tentados, queridos, a mesmo estarmos num ambiente como esse, estarmos distraídos. Amém? É possível que alguém até do teu lado possa te puxar e te inclinar para falar ao teu ouvido. Amém? É possível que em algum momento, queridos, a pessoa que está do teu lado, ela possa, querer puxar algum assunto e alguma conversa, mas diz assim para ela: não fale comigo. Diz para o outro lado agora: não fala comigo. Me deixa ouvir a palavra. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, eu vejo que essa história de Marta e Maria é uma história que é muito conhecida no nosso meio, não é verdade? É uma história que nós já ouvimos falar bastante, é uma história que normalmente faz parte de grandes sermões na vida de homens de Deus.
né? Mas, queridos, nessa noite eu não quero trazer essa história como somente uma história. Mas, sabe, essa história ela tem uma aplicação para a nossa vida no tempo de hoje. É possível, queridos, que de alguma forma, sabe, não somente um ambiente como esse, que é um ambiente propício à palavra, propício ao mover do Espírito, é possível que não somente em um momento como esse, queridos, mas em todos os momentos da nossa vida, nós vivamos uma vida, sabe, como Marta estava vivendo aquele momento. Amém? É possível que mesmo que Deus esteja falando, nós possamos estar presentes num ambiente como esse, mas não desfrutando de um ambiente como esse. Amém? O Senhor tem falado muito ao meu coração e em alguns momentos eu até ouvi falar a respeito disso, né? Ouvi falar como? Eu ouvi algumas pessoas dizerem assim, sabe, você vai ser tentado a sair daqui e ir para o banheiro daqui a pouco. Você vai ser tentado a tomar água, amém? Você vai ser tentado a perguntar algo ao seu esposo ou à sua esposa. E alguém certa vez disse assim, não, mas eu estou no mesmo ambiente, estou recebendo da mesma influência. Mas eu te digo, queridos, estar no mesmo ambiente não significa que você está ouvindo a mesma coisa. Amém? Estar no mesmo ambiente não significa que você está recebendo da mesma influência. Amém? Estar nesse ambiente aqui, queridos, é, sabe, uma promoção divina para que você possa estar conectado com a palavra que está sendo pregada. Amém? Do começo ao fim desse culto, do momento do louvor, do momento da adoração, do momento da música mais animada, até o último aviso que é dado nesse culto, queridos, você precisa entender que há algo sendo comunicado da parte de Deus para você. Amém? Sim, da parte de Deus para você. E eu repito, da parte de Deus para você. Amém? Todas as pessoas que sobem aqui nesse púlpito, queridos, não somente eu, mas os ministros que eu coloco, as pessoas que ministram a música, queridos, eles são ministros de Deus para você. Então abre o teu coração, deixa Deus falar contigo, amém? Deixa Deus mudar a tua vida, porque é possível que pessoas venham para a igreja e elas saiam do mesmo jeito, mas elas não estão saindo do mesmo jeito porque Deus não falou, elas estão saindo do mesmo jeito porque elas mesmas não abriram o coração. Amém? Então fica com essa frase no teu coração, na tua mente, amém? Não somente na tua mente, mas permite que desça para você. Estar no mesmo ambiente não significa que eu estou recebendo da mesma palavra e recebendo da mesma influência. Amém? Então um momento que você sai daqui, para você ir no banheiro lá atrás, ou para você ir pegar algo no carro que você esqueceu, você perdeu uma palavra que poderia ter mudado a tua vida. Então não sai daqui, se esqueceu algo no carro, se esqueceu algo no banheiro, alguém vai achar e não te preocupa, porque alguém vai achar e vai ser um crente e vai chegar na tua mão. Amém? Oh, glória a Deus. Então, queridos, quando se fala a respeito de Marta e Maria, né, existem algumas passagens que trazem um pouco da vida dessas duas mulheres. A gente poderia ler, por exemplo, lá em João capítulo 10, João capítulo 11, no momento que Jesus Cristo, esse tempo todinho já passou. No momento que João Batista, né, que Jesus, na verdade, chega na cidade deles lá, a Bíblia diz que eles encontram com Jesus, porque Lázaro havia morrido. E naquele momento, queridos, Marta, ela se antecipa, ela fala algumas coisas com Jesus, e isso me traz, queridos, um pensamento de que Marta era sempre aquela mulher que andava muito agitada com muitas coisas. Sabe, eu era assim, amém? Deus falou comigo isso há alguns dias atrás. Mesmo no momento do culto, queridos, às vezes dava um problema no som, alguma dificuldade, e hoje até aconteceu agora, meu microfone parou, parece que foi até um teste para mim, amém? Sabe, eu me lembro da última conferência, o último momento que nós tivemos aqui, com o pastor Carlos Júnior, e houve uma dificuldade no som, alguém mexeu ali, e eu me lembro que naquele momento, queridos, eu perdi de receber da influência que o Espírito tinha para mim naquele momento, para ir olhar o problema que estava acontecendo lá. Então, queridos, não se conecta com aquilo que não é da tua responsabilidade. Amém? Muitas vezes a gente está conectado com aquilo que não é da nossa responsabilidade. Para isso existem os meninos do som, para isso existem os diáconos que vão, sabe, trazer uma ordem no culto, mas para você nessa noite, o que lhe cabe nessa noite é estar conectado com a palavra. Amém? Vamos ler novamente aqui. Diz assim, indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-os em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os seus ensinamentos. Sabe, queridos, duas coisas aqui se mostram bastante incomuns. O primeiro ponto que se mostra em comum, queridos, é Jesus ser hospedado na casa de uma mulher.
Aquilo não era comum para a época. Uma outra coisa que eu posso citar para você, que era muito incomum também para esse momento aqui, era que normalmente, queridos, os mestres não permitiam que mulheres se assentassem aos seus pés. Mas eu tenho certeza, queridos, que se o Senhor nos deixou essa passagem escrita, essa passagem quer nos trazer grandes ensinamentos. Amém? O primeiro ponto, queridos, é que de fato era incomum que um homem se hospedasse na casa de uma mulher. E não bastasse isso, também era incomum que uma mulher estivesse sentada aos pés de um mestre para ouvir os seus ensinamentos. Sabe, muitas vezes nós passamos por uma passagem como essa, mas nós não entendemos o significado dela. E sabe, nessa noite eu quero que você entenda, e eu vou trazer para você um pouco a respeito disso. Jesus de fato quis nos passar, queridos, que é muito mais importante nos assentarmos aos pés dele para ouvi-lo do que simplesmente servir às mesas. Um momento como esse é um momento que o Senhor reserva para você um banquete. Um momento que o Senhor reserva para você, queridos, a oportunidade de você abrir os seus ouvidos, receber uma palavra que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua história. Sabe, você pode receber uma palavra hoje, com o poder dessa palavra, você correr durante 15 dias, 30 dias, 40 dias, um ano. Uma palavra ministrada ao seu coração nessa noite, queridos, pode ser uma meta ou algo que Deus coloca diante de você, para você não perder o foco. Você entende isso? Amém? E sabe, é interessante e é impressionante como muitas vezes, mesmo estando no culto, eu conheço uma história que ilustra muito bem isso, né? Eu me lembro de um momento em que alguém que eu conheço participou de um culto. O pastor da igreja fez uma viagem, né? E durante aquela semana o pastor colocou um dos seus ministros para pregar em todos os cultos. Ele pregou no domingo de manhã, ele pregou no domingo à noite, ele pregou na terça-feira e ele pregou na quinta. E nos 4 cultos ele pregou a mesma mensagem. Diga assim, a mesma mensagem. Mas uma ovelhinha, queridos, quando o pastor chegou de viagem, uma ovelhinha chegou para aquele pastor e ele disse: pastor, você não acredita, pastor? E ele disse o quê? Ele disse: fulano de tal que o senhor colocou no púlpito lá para pregar aqueles 4 cultos, ele pregou exatamente a mesma mensagem, pastor, mas isso é um absurdo. E o pastor olhou para a ovelha e perguntou: mas o que foi mesmo que ele pregou? Ela ficou gaguejando, ela disse: pastor, eu não me lembro, mas eu sei que ele pregou a mesma mensagem. Sabe, queridos, é possível que desse púlpito aqui saia a mesma mensagem durante um mês, e que essa mesma mensagem não alcance o teu coração da forma que deveria alcançar. Sabe, cada mensagem que é ministrada nesse púlpito, você precisa fazer dela como algo que vai salvar a tua vida. Porque no momento, queridos, que Jesus Cristo estava ministrando a palavra, aquela palavra era uma palavra de salvação. Aquela palavra era uma palavra que manifestava vida. Aquela palavra era uma palavra, querido, sabe, que poderia mudar a vida de Marta, de Maria, dos 12, de qualquer pessoa que estivesse aos pés dele. Do mesmo jeito, ou seja, não é diferente como está acontecendo essa noite. Aleluia. Não é porque você tem muito conhecimento da Bíblia que você não deve se dobrar ao ensinamento de uma passagem que você já leu ele 10 vezes. Meu Deus, eu não sei quantas vezes eu já li essa passagem, não sei quantas. Mas sabe, queridos, o Senhor tem me falado fortemente. Tem uma frase que eu tenho meditado nela, ela diz assim: as responsabilidades não podem ser maiores do que as prioridades. Todas as vezes que você define, queridos, quais são as suas prioridades, se a sua prioridade nessa noite é você estar sentado aos pés do Senhor, e eu não estou dizendo aqui que eu sou o Senhor, mas eu sou um porta-voz dele, amém? Se nessa noite você fizer esse momento a sua prioridade de estar assentado, de estar de fato conectado com aquilo que Deus tem para você, sabe, queridos, Deus pode mudar a sua vida em um segundo. Aleluia. E ele continua aqui, ó. Tinha ela uma irmã chamada Marta, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aleluia. Versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não
lhe será tirada. Sabe, queridos, o maior interesse do Senhor no momento de culto como esse, queridos, é que você possa ouvir a palavra dele. É que você possa se conectar com os ensinamentos que Deus tem para você. Amém? Deus não tem interesse, queridos, nesse momento que você fique conectado com aquilo que está lá fora. Eu não sei porque eu estou falando disso novamente, mas eu vou dizer. Deus não tem interesse em se conecte com a conta que você tem para pagar amanhã. Amém? Com as responsabilidades que você, sabe, marcou para amanhã, com a sua agenda para amanhã. Se tem... Não. Deus quer que você ouça a palavra. Amém? Então ouça a palavra. Amém? Ele diz assim, vou ler novamente. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os seus ensinamentos. Sabe, queridos, é muito importante que nós possamos ouvir os ensinamentos que Ele tem para nós. Em todo contexto de vida, em todo contexto de culto, em todo contexto de dia a dia, queridos, nós precisamos entender quais são as nossas prioridades. Se você vem para um culto como esse, queridos, você precisa entender que a sua prioridade é estar conectado com o culto. Eu estou vendo ali os meninos ali atrás, inclusive estou vendo pessoas no telefone nesse momento. A sua prioridade nesse momento não é estar no telefone. A sua prioridade nesse momento, queridos, não é ficar olhando o WhatsApp, não é ficar olhando o Facebook, não é postar uma foto, estou no culto. Não, a sua prioridade é estar conectado com a palavra. Por quê? Porque a palavra tem o poder de mudar a tua vida. Há uma influência, queridos, nesse lugar aqui, que pode ser que não atinja a sua vida, que não alcance você. Eu quero lembrar para você, queridos, que Marta e Maria, elas estavam no mesmo ambiente. Elas estavam no mesmo lugar fisicamente, mas uma estava sentada para ouvir os ensinamentos, e a outra, queridos, estava esbaforida para tentar realizar algo que estava no seu coração. Sabe, é possível que em algum momento, queridos, você seja tentado a fazer algo. Sabe, eu era profissional nisso. Mesmo pastor, depois que eu assumi a igreja, quantos momentos, queridos, na hora que eu estava ouvindo a mensagem aqui, eu me lembrava que o som estava muito agudo e eu ia lá na mesa e regulava alguma coisa. Eu via que um diácono estava fazendo algo que não era daquele jeito para fazer, eu ia lá e corrigia. Aleluia. Sabe, é nesse momento mesmo que, sabe, vai haver uma tentação de você olhar o telefone, se aquela pessoa respondeu a tua mensagem. Se aquela agenda, né, que aquele teu chefe lá quis, é agora que ele está passando para você. Aleluia. Se você trabalha aqui na igreja e você é líder de alguma coisa, você trabalha em alguma sala, né, é possível que agora seja o momento, né, que o inimigo não, mas a tua própria mente possa te trazer a memória. Eu não fiz aquilo, preciso ir lá rapidamente fazer ou pegar. É possível que de alguma forma o diaconato se esqueça da salva. E na hora do culto, como diaconato, eles podem buscar. Mas você tem que estar ligado com a palavra. Aleluia. Aleluia. É impressionante como muitas coisas tiram a nossa atenção no contexto da igreja local. Se um diácono se move, a gente deixa de olhar para a palavra e olha para o diácono. Se um ministro de música sobe aqui, eu preguei há 2 domingos atrás, eu pedi para o pastor Isaac subir aqui em cima, e algumas pessoas tiraram o olhar de mim, que estava pregando a palavra, e começaram a olhar para ele. Por quê? Porque aquela atitude dele era uma atitude anormal. Sabe, irmão, o diabo sempre vai levantar pessoas com atitudes anormais para roubar a sua atenção. O diabo não quer outra coisa, ele quer roubar a sua atenção. Diga assim, ele quer roubar a minha atenção. Aleluia. Ele quer roubar, queridos, tudo aquilo que ele puder roubar de você. Se ele puder roubar a palavra dessa noite, ele vai roubar. Sabe, eu começo a observar quando Jesus Cristo pregou aquela parábola, ele ensinou, ele manifestou, ele falou a parábola do semeador. Ele começou a falar a respeito da pregação da palavra, e aquela palavra que era pregada era como semente. E disse que uma caiu em boa terra, mas outras caíram em um solo rochoso, em um lugar que tinha espinhos. Sabe, eu quero traduzir tudo aquilo ali, queridos, nessa noite, e dizer para você, é possível que a palavra que está sendo ministrada nesse púlpito tenha sido uma palavra que de alguma forma tenha sido roubada de você ao longo desse tempo. E sabe, essa noite é como uma noite de alerta. Aleluia. Eu estava, desde cedo, eu tinha uma impressão no meu coração de que eu deveria ficar consagrado ao Senhor para ministrar a respeito desse assunto. Porque o meu entendimento, minha mente queria trazer uma outra coisa, mas Deus tinha no coração dele, queridos, exortar você, corrigir você. Porque, queridos, sabe, um ambiente como esse precisa e deve ser um ambiente totalmente ligado com as coisas do Espírito.
totalmente ligado com a palavra, totalmente ligado com aquilo que Deus tem para fazer. Não seja um crente Marta, queridos. Não seja um crente que está ligado com os afazeres da casa. Aleluia. Sabe, é possível que nós estejamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui. Vocês estão aí sentados na sua cadeira. Mas a sua mente pode não estar aqui nessa noite. Traz a tua mente para cá, meu irmão. Traz tua mente para esse culto. Mas pastor, o senhor não está ensinando assim sobre oração, sobre a manifestação do Espírito, mas que estou ensinando uma palavra e dizendo para você, se conecte com a unção presente neste lugar. Traz a tua mente. Sabe, o apóstolo Paulo diz, está em Romanos no capítulo 12, no versículo 2. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A tua mente não é Deus quem controla, a tua mente quem controla é você. Os seus pensamentos quem controla é você. É você quem escolhe no que pensar. É você quem escolhe, queridos, quais vão ser as suas atitudes hoje, amanhã e depois de amanhã. É você quem escolhe. Portanto, queridos, é você quem escolhe no que quer pensar nessa noite. É você quem escolhe, queridos, se você vai estar prestando atenção no culto ou não. Aleluia. Cada homem e cada mulher que sobe aqui, queridos, eles têm uma mensagem de Deus. Sabe, hoje, a ministra de hoje de manhã, ela trouxe uma palavra, ela disse assim, sabe, você não deve desprezar qualquer ministro que suba aqui em cima. Ainda que seja um ministro novo, queridos, que nunca ministrou nesse púlpito aqui, que se formou no Rema esse ano, considera a palavra que Deus está usando ele para te dizer para você. Aleluia. Aleluia. Mas eu me lembro muitas vezes, quando o pastor não pregava um domingo à noite, como eu ficava triste, irmão. Não, queridos, se eu colocar um ministro, um professor do Rema, ou um outro ministro, queridos, para ministrar no culto domingo à noite aqui, é dele que você precisa receber. Você precisa vir com uma expectativa tão grande, sabe? Tão desejoso. Porque, entenda, você vai receber da unção que você honra. Você vai receber, queridos, de acordo com a expectativa do teu coração. Se tem alguém aqui, queridos, mesmo que ele fale gago, você fica na expectativa. Oh, aleluia, vai sair uma palavra agora para mim. Oh, aleluia. Deixa só ele terminar de dizer a frase, mas vai sair. Aleluia, irmão. Se conecta, queridos. Sabe, eu preguei há uns dias atrás numa outra igreja. E a mensagem que eu trouxe lá foi, conecte-se. E eu me lembro de uma passagem que eu falei lá. Eu estava pregando a respeito de você, de fato, estar tão conectado com a unção, ao ponto de você esquecer-se completamente da posição que você está. E eu pregava, que a gente não tem mais, mas eu pregava com o pedestal do microfone, né? E eu pregava daquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Eu dizia que quando a mulher do fluxo de sangue se aproximou de Jesus, ela não se aproximou pela frente dele. Ela não gritava para ver que ele ia ouvir, ou para tentar fazê-lo ouvir a voz dela. Porque algumas pessoas, para receberem a sua cura, elas até gritaram. Eu posso citar aqui o cego Bartimeu. Ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamou, e o povo não aguentou mais. E Jesus olhou para ele e disse, olha, traz ele aqui. Mas aquela mulher, querida, ela simplesmente se aproximou, mas não pela frente, por trás, e o tocou. Aleluia. E isso me traz um grande ensinamento, queridos. Sabe, se você está conectado com algo, queridos, aquela conexão é algo de coração. Independente se você estar na vista do líder ou não, você vai ser abençoado. Aleluia. Independente se você tem se aproximado dessa igreja e eu conheço você ou não, saiba que se você estiver conectado com as palavras ministradas nesse púlpito, você está sendo abençoado. Há algo comunicado a você. Aleluia. E ele continua aqui, ó. Meu Deus do céu, eu vou ler novamente. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Era uma irmã, irmão. É impressionante como dentro do mesmo ambiente, queridos, existem pessoas com atitudes diferentes. Eu estou pregando agora, mas é possível que pessoas estejam olhando para mim, mas essa atitude não é atitude de recepção. A Bíblia diz, hoje se ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Sabe, queridos, é possível que em algum momento alguém possa estar ouvindo essa mensagem, mas com o coração endurecido.
Quem endurece o coração se blinda contra as coisas de Deus. Contra as coisas de Deus, não a favor. Quem endurece o coração e fecha os ouvidos, queridos, não pode de forma nenhuma ter a vida transformada. Se você vem para o culto, queridos, mas o seu objetivo é somente estar presente ou marcar presença num culto como esse, eu te digo, queridos, muda a atitude do teu coração. Porque, queridos, não é a sua presença que vai definir o quão abençoado ou quão próspero ou o quanto você vai avançar no Evangelho. Porque de presença por presença, Jesus estava diante de uma multidão e muitos o abandonaram. Mas sabe, queridos, é de fato uma disposição do coração em estar conectado com aquilo que lhe é ministrado. É uma disposição do coração, queridos, em sabe, mesmo que a tua mente esteja borbulhando, fervendo, pensando em muitas coisas do que você vai fazer ao longo da semana, você decide, não, eu não quero saber, eu vou me conectar com essa palavra e eu vou sair daqui com a vida transformada. Aleluia, aleluia. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, eu acho linda essa palavra, irmão, quedava-se. Quedava-se. Você pode dizer assim comigo, quedava-se? Na outra versão aqui diz que ela assentando-se, na versão revista e corrigida, assentada, assentada. Não é assim que você está agora? Assentado? Assentada? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Maria agitava-se de um lado para o outro. Aleluia. Ocupada de muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Marta acusa Jesus de ser insensível. Presta atenção nisso. Marta acusa Jesus de ser excessivo. Como assim, pastor? Porque ela chega para ele e ela diz assim, ó, Senhor, não te importa? Ou seja, se ele não se importa, é porque ele estava sendo insensível para com ela. É possível, queridos, que quando nossos olhos estão olhando na direção errada, a gente deixe de perceber que somos nós quem estamos insensíveis e olhando para Deus, Senhor, o Senhor não está vendo não isso está acontecendo comigo? Ou seja, Senhor, o Senhor não se sensibiliza com a minha condição, não? Porque seus olhos estão olhando para o lugar errado. Aleluia. Ele diz assim, ó. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Sabe, no grego, queridos, essa expressão de Marta era uma expressão que denotava que ela iria receber uma resposta positiva de Jesus. No português, né, isso expressa dúvida. Senhor, o senhor não se importa? No grego, não. No grego, essa expressão de Marta era uma expressão que dizia assim, como que ela disse assim, Senhor, o senhor de fato está se importando, não é? Que ela está aí sentada aos seus pés. Era uma expressão positiva. Sabe, queridos, é possível que meu Deus do céu. É possível, irmão, que de alguma forma a gente esteja tão conectado com as coisas que não são as coisas que a gente deve estar conectado, que a gente começa a entrar por um caminho de achismo e de pensar que está indo no caminho certo. Aleluia. Olha, eu tô desenvolvendo um estudo, né, do papel da igreja local. E sabe, muitas vezes as pessoas elas entram num ambiente da igreja, inclusive num ambiente como esse, mas eu não sei porquê, queridos, às vezes é algo tão banal, algo tão besta, faz com que elas digam assim, não, eu não vou mais ir para essa igreja. Eu me pergunto, queridos, se isso é de fato problema da igreja ou é problema pessoal. Aleluia. Porque quando nós não estamos olhando para o que devemos olhar, queridos, qualquer coisa serve. Não, irmão, eu vou te dizer, não seja, queridos, como alguém que está indo de um lugar ao outro sem saber para onde vai e o que quer. Eu te digo algo, irmão, se você decidir de fato estar conectado em determinado lugar, ainda que eu não te conheça, você está recebendo dessa unção. Aleluia. Sabe, nós temos aqui uma árvore, eu sempre dou o exemplo dela, ela é linda, é maravilhosa. Eu não quero nunca arrancar esse pé de manga aí, já pensei várias vezes, mas eu não vou arrancar. Lindo, pensa no pé de manga rochedo, top de linha.
E agora, depois que a gente podou agora, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Não coloque seu carro debaixo do pé de manga lá, porque pode ser que uma manga caia em cima dele. Porque o bicho vai ficar topado, vai ficar cheio de manga. Mas sabe, eu vou te dizer uma coisa, queridos. O galho mais distante dessa árvore recebe da mesma influência dos que estão mais próximos. Por quê? Diga, porque está conectado. Aleluia. É impressionante, irmãos, como às vezes nós vemos um galho mais próximo ao tronco, né? Um galho está bem próximo ao tronco, ele carregado de mangas. E a gente vê um galho lá distante, o bicho chega a estar torto e carregado do mesmo jeito. Por quê? Porque está conectado. Será que Deus não quer nos ensinar? Eu parei esses dias o carro aí na frente e eu olhei, meu Deus, como está lindo o Senhor. Todo florido. Maravilhoso. Sabe, Jesus nos deu um ensinamento muito poderoso a respeito disso. Ele disse que o ramo que estando nele não der fruto, ele corta. O que é que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Tem tudo a ver, porque é possível, queridos, que em determinados momentos, mesmo estejando presente, nós não estamos frutificando. Mesmo estando presente, não estamos recebendo da mesma seiva. Mesmo estando presente, não estamos recebendo da mesma influência. Mesmo estando presente, não estamos recebendo da mesma palavra, do mesmo poder. Querido, se você vem para um ambiente como esse, não venha para perder tempo, mas venha para se conectar. Não venha para perder tempo, queridos. Essas 2 horas de culto, queridos, não é um momento que você separa na sua agenda e que você olha para eles, hoje eu tenho que ir para a igreja. Eu me lembro, meu Deus do céu, antes de conhecer o Evangelho da forma que eu conheço hoje, eu me lembro que eu não gostava de ir para a igreja. Ir para a igreja para mim era algo mecânico e chato, irmão. Quem é que já sofreu disso? Só fui eu? Poucas pessoas, né? Graças a Deus pela vida de vocês que nunca tiveram esse problema. Mas eu já tive, irmão. Eu já tive. Aleluia. Acho que eu nunca fui assim de estar tão presente na igreja, né, antes de conhecer o Evangelho. Nunca fui. Mas sabe, no domingo à noite, minha mãe tinha uma igreja lá próxima de casa que ela sempre dizia a mim, vamos se arrumar, porque hoje a gente vai para a igreja. Meu Deus do céu. Eu ficava pensando em tudo quando era garoto, né? Não, a igreja ao redor tem uns alpendres lá, né? Eu certamente vou encontrar algum amiguinho lá, vou ficar brincando lá. Não, e minha mãe não deixava não, tinha que ficar sentado na cadeira com ela. Era chato, irmão. Não faça, queridos, do ambiente da igreja um ambiente chato. Eu digo para você, se você se conectar com a palavra, irmão, sabe, você não vai desejar sair de um ambiente como esse. Aleluia. Você vai ficar, fala mais, pastor, fala mais. Diga assim, fala mais. Aleluia. Aleluia, irmão. Sabe, o culto pode durar 1 hora, pode durar 2 horas, 3 horas, você precisa estar desejoso de receber. Agora, eu vou te dizer uma coisa, queridos, é impressionante, mas é impressionante mesmo, como Deus não se manifesta em ambientes que Ele não é desejado. Eu dou para o exemplo a você, queridos, os momentos em que Jesus Cristo chegou na própria cidade, mas ali Ele não pôde operar muitos milagres. Por quê? Porque não era desejado. Porque a sua unção não foi honrada. Sabe, queridos, no momento que você se dispõe a vir para um ambiente como esse, ambiente de igreja, deseja receber de Deus, independente de qual é o ministro que está pregando aqui, hoje eu vou para a igreja, meu Deus do céu, hoje eu vou receber. Hoje o diabo não me para, hoje vai ser o dia que eu vou sair de lá topado da palavra, topado do Espírito, queridos. Aleluia. Sabe, pega na unção, pega do poder. Sabe, eu me lembro, queridos, de momentos, e se eu chamasse você de cachorrinho? Qual seria a sua reação? Aleluia. Não vou chamar você de cachorrinho, você é filho e filha de Deus Altíssimo, é lindo, pensa num povo lindo, são vocês. Mas se um dia eu chamasse vocês de cachorrinhos? Eu me lembro de um momento, queridos, que uma mulher se aproximou de Jesus, ela se aproximou dele, ela não fazia parte da linhagem do povo de Israel, mas ela se aproximou dele desejosa, conectada com aquela unção, conectada com aquelas palavras, e ela começou a falar que a sua filha estava lá doente, possivelmente endemoniada. E Jesus olhou para ela e disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
Alguém poderia aproveitar uma expressão daquela e dizer, de forma nenhuma, você é Jesus. Por que você vem me dizer uma palavra como essa? Como alguém pode julgar a expressão de um pastor em determinado momento e dizer assim, de forma nenhuma, esse pastor é ungido. De forma nenhuma, esse pastor foi chamado para estar aí nessa igreja. Mas sabe, queridos, aquela mulher, ela sabia o propósito pelo qual ela estava ali diante de Jesus. E ela não se deixou vencer por causa de uma palavra que possivelmente não agradou o seu coração. É possível, irmão, que dia após dia você possa receber uma palavra, não somente no contexto de culto aqui, algo que vai te corrigir, mas é possível que eu chegue para você em algum momento e eu coloque o dedo em você e eu diga, não faça mais isso. Aleluia. Mas eu pergunto a você, queridos, qual vai ser a sua reação? Porque se você tiver com o mesmo coração e a disposição daquela mulher, Jesus olhou para ela e, sabe, ele percebeu que a fé dela era uma fé grande. Ela não se importou de ser chamada de cachorrinha, contanto que ela recebesse aquilo que ela veio buscar. Aleluia. E Jesus olhou para ela olhou para Jesus e disse assim, mas os cachorrinhos também recebem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus olhou para ela e, meu Deus do céu, que fé poderosa, recebe aí. Não, irmão, nessa dispensação, nós não somos cachorrinhos, não. Somos filhos, mas é possível que em alguns momentos, queridos, mesmo sendo filhos, não estejamos desfrutando do banquete que nos foi prometido, que nos foi providenciado. Eu me lembro de um outro momento, queridos, que a Bíblia diz, aquela parábola do filho pródigo. As pessoas só se lembram do filho pródigo, né? A gente vê que o filho pródigo se desviou do caminho, saiu, passou um tempo distante, perdeu tudo que possuía, mas quando ele caiu na real, ele voltou para junto do pai. E diz que quando o pai viu ele de longe, logo correu, queridos, preparou uma roupa, colocou de volta o anel no seu dedo. Mas do outro lado, aquele que sempre havia desfrutado do banquete, daquilo que o pai possuía, quando do momento da festa, ele chegou para o pai e disse, mas pai, o senhor nunca me deu nem um cabrito. E esse que se desviou, que fez tudo de mal aos seus olhos, agora quando volta, o senhor lhe dá tudo que é de melhor, faz uma festa para ele. E o pai olha para aquele filho e diz assim, olha, tu é meu filho, rapaz. Tudo que eu tenho é teu. Sabe, queridos, sabe que mesmo estando num ambiente como esse, mesmo, queridos, fazendo parte de uma família como essa, é possível que nós não estejamos desfrutando completamente do banquete que nos é oferecido. Aleluia. Oh, aleluia. Não, irmão, sabe, deixa teus pensamentos de lado e começa a participar do banquete, começa a participar do que Deus tem para ti, começa a participar dessa palavra, diz assim, eu recebo essa palavra, aleluia. Sabe, eu participei de uma conferência, os homens aqui vão lembrar, acho que foi o ano passado, tinha um rapaz, um jovem na conferência de homens lá em Campina Grande, mas rapaz, pensa como aquele cara abusou. O que ele dizia? Meu Deus do céu, ele sentava na frente, assim como mais ou menos Sandra está aqui, como aqui nessa parte aqui, e ele dizia, eu recebo essa palavra, no meio do culto, eu recebo essa palavra, sabe, chegou até a atrapalhar mesmo, mas depois sentado com ele, a gente percebeu que era o jeito dele mesmo, e ele estava recebendo tudo. Sabe, queridos, sabe quando é que você não vai receber? Quando você ficar indiferente. Aleluia. Todas as pessoas que ficam indiferentes à unção, elas não recebem dela. Mas aquelas que se conectam, oh, aleluia. Eu pergunto, qual é o antônimo de indiferente? Quem sabe me dizer? Alguém pesquisa aí na internet? Está liberado a internet para você? Hã? Antenado. Pronto, essa palavra veio do céu. Não fica indiferente, irmão. Fica antenado. Fica antenado, irmão. Oh, aleluia, essa é a palavra de Deus. Antenado. É um pouco antiga, mas é de Deus. Até hoje existe antenas, não é verdade? Antenado, conectado, ligado. Aleluia. Se você ficar ligado, queridos, ao mover do Espírito, aquilo que Deus está querendo falar contigo, meu irmão, tu sai daqui regozijando, irmão.
Aleluia. Sabe, eu me lembro que a gente quando está ali fora, né? Às vezes, e eu posso dizer isso com todo, não vou dizer todo o poder, mas estou esquecendo a palavra agora. Eu posso dizer isso de mesmo, porque eu sempre estou ali, né? Conectado, sabe, batendo a mão das pessoas que estão saindo. Sabe, queridos, eu vejo muitas vezes, e aí, irmão, como é que tu está? Depois da palavra. Mas, rapaz, estou indo, né? Tá indo para onde, pelo amor de Deus? Oh, aleluia! Sabe, irmão, nós não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que se perdem, irmão. Somos daqueles que avançam, porque sabemos em quem temos crido, em quem temos confiado, meu irmão. Aleluia! Sabe, alguém olha para mim, tudo vai bem na vida do pastor. Vai na onda, queridos. Mas eu não paro porque as coisas não estão indo bem. Aleluia! Eu não paro. Deus falou uma palavra comigo esses dias, e eu tô, sabe, finalizando ela. Acho que vai virar uma mensagem mesmo, né? Ele disse assim: não seja frouxo. Se você se escandalizou com a palavra frouxo, né? Tem um sinônimo na palavra frouxo. Não seja covarde, né? Muitas vezes nós somos covardes. Quem é que nunca foi covarde? Quem nunca foi covarde? Eu vou fazer as perguntas assim agora, porque ninguém levanta a mão, e aí eu sei mesmo, né? Porque às vezes eu pergunto, às vezes no afirmativo, né? E poucas pessoas não levantam, né? Quem nunca foi covarde aqui? Todos nós já fomos, queridos, em alguma situação. Aleluia. Deixa eu voltar para cá, o Espírito Santo está me inclinando a voltar para cá. Aleluia, glória a Deus. Travou meu bichinho aqui. Vamos ver aqui na Bíblia. Ele diz assim, ó. Aleluia. Diz assim, ó. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas, te preocupa com muita... Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Eu estava pesquisando um pouco a respeito do significado dessa expressão, né? Todas as vezes que Jesus Cristo fala assim, Marta, Marta, né? Eu me lembro de um outro momento, né? Que eu até anotei aqui, está lá em Lucas 22, 31, né? Que quando ele fala com Simão, ele diz: Simão, Simão, né? Essa, na verdade, queridos, é uma expressão de identificação, né? Identificação não com o erro, mas com a pessoa, né? Nesse momento aqui, queridos, Jesus amou mais ainda Marta. Sabe, apesar dele ter dito para ela que aquela atitude não era atitude boa, ele se compadeceu sim. Por quê? Porque ele percebeu, queridos, que as prioridades dela não estavam corretas. Ele simplesmente as alinhou. Sabe, eu estou simplesmente, queridos, pegando essa palavra para alinhar as suas prioridades. E ele diz aqui, ó, versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Sabe o que eu percebo aqui? Ele reconheceu a ansiedade dela. Mas sabe o que é que eu vejo mais? Ele não somente reconheceu, mas ele principalmente, queridos, ele olhou para ela com um amor, né, que é o amor maravilhoso que ele tinha, né? Sabe o que ele fez? Ele corrigiu ela. Versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Diga assim: não lhe será tirada. Queridos, escolha o que não lhe vai ser tirado. Amém? As coisas naturais passam, as dificuldades passam, problemas diários... Eu quero chamar o Ministério de Música. Problemas diários vão passar, né? Situações adversas vão passar, né? Mas, queridos, essa palavra não passa. Essa palavra não lhe será tirada. Então, queridos, fica conectado com essa palavra. Porque Deus, queridos, Ele sempre está se movendo. Assim como ondas de rádio, queridos, nós precisamos estar antenados. Amém? Que palavra maravilhosa. Veio como uma lua essa palavra antenado. Sabe, é interessante. Quem aqui já teve um rádio em casa? Vamos mudar. Quem nunca teve um rádio em casa? Pronto, aí ninguém levanta a mão, né? Quem nunca teve um rádio em casa aqui, não é verdade? Como é que funciona o rádio? Né? O rádio, para funcionar, tem que hastear a antena, né?
Tem que levantar a antenazinha para ele funcionar. Eu me lembro quando nós estávamos viajando, né? Eu tinha um carro que a antena dele era tão grande, né? Que mesmo ainda na divisa de Alagoas e Pernambuco, né? Ao que a dá uns 120 km de distância, ainda pegava aqui na época que foi lançada a Farol Melodia, né? A gente conseguia ouvir, mesmo depois da barreira, da divisão dos estados, né? Por quê? Por causa de uma antena. Ou seja, o sinal de rádio... Uma vez eu estava falando com uma pessoa, né? Ele estava vendendo uma fonte, o transformador, ele tinha uma estação de rádio, né? E eu estava falando com ele, ele disse, olha, esse equipamento aqui que eu tenho é um equipamento tanto de transmissão quanto de recepção. Só eu mudar aqui alguns equipamentos aqui, eu posso receber também algumas transmissões. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Ele disse que consegue, queridos, ouvir com aquele equipamento rádios do mundo todo. Por quê? Porque aquele sistema estava antenado, estava ligado. Sabe, queridos, é possível que Deus tenha falado hoje poderosamente e pessoas não tenham recebido, mesmo estando tão perto. Você já teve, por exemplo, eu me lembro que uma vez a gente foi visitar uma pessoa que morava ali próximo da TV Gazeta, né? E mesmo morando próximo, queridos, a televisão não funcionava na época. Por quê? Porque estava sem antena. Quem lembra daquela época, né? Que tinha aquelas antenas, né? Quem tinha que ligar, tinha um vizinho. Algumas pessoas colocavam um pouquinho de bombril em cima, né? Para funcionar melhor, né? Meu irmão, eu vi isso tudo, né? Sabe, queridos, hoje à noite, não para você fazer gambiarras, mas para você, queridos, ampliar o poder da tua conexão. Aleluia. Amplia o poder da tua conexão, irmão. Aleluia. Sabe, hoje é impressionante hoje, depois do sistema digital, uma antenazinha que é menor do que esse telefone aqui, ó. Uma antenazinha bem pequenininha, queridos. Menor que esse telefone, somente um dedinho assim. Consegue captar um sinal de uma TV digital. Por quê? Porque foi de fato melhorado o sistema. Sabe, queridos, melhora o teu sistema. Aleluia, melhora, queridos, a tua recepção. Sabe, uma vez nós fomos assistir um jogo do Brasil. Nessa Copa que passou a outra, a gente foi assistir um jogo do Brasil lá em Satuba, né, na chácara da irmã de Maísa. E quando a gente chegou lá, queridos, a gente se lembrou que nós havíamos nos esquecido da antena. E a gente ligou a televisão, foi para lá, foi para cá, queridos, a televisão não funcionava. E eu me lembrei que uma vez assistindo um vídeo no YouTube, eu aprendi a fazer uma antena digital. Aleluia! Eu vou ensinar para você agora. Amém? Se você quer fazer uma antena digital, sabe aqueles cabos branquinhos da NET, da GVT? Tô fazendo propaganda não, mas tem aquele cabo branquinho, né? Se você tiver um cabo daquele em casa, que ele tem a cabeça de conectar na TV, você pode pegar ele, cortar ele mais ou menos com uns 2 metros, amém? E aí você vai pegar a faca e vai tirar aquela parte de borracha que cobre o cabo. Depois você tira aquela parte de borracha, vai vir uma malha. Você pega aquela malha, pega ela e puxa ela pelo lado contrário. E aí deixa só visível aquele ferrozinho duro e a malha do lado contrário. E sabe, as pessoas olhavam para mim e elas diziam, tá doido, como diz Eduardo, né? Tá doido, isso não vai funcionar não. Eu disse, fica aí na tua, vai funcionar. Vai funcionar. E sabe, eu peguei aquela antena, queridos, eu fiz, conectei na TV, o pessoal estava lá embaixo, eu estava lá na parte de cima, né, que tem uma área em cima. E aí eu conectei na televisão, tranquilo, sabendo, certo que iria funcionar. E aí antes de ligar a televisão, eu peguei um cordão, né, suspendi aquela antena e disse, vai funcionar. E eu conectei na televisão, quando eu liguei a televisão, coloquei naquele canal que todo mundo assiste nos dias da Copa, né? Quando eu cheguei, a imagem estava limpa e cristalina, perfeita. Por quê? O poder de uma conexão, o poder de estar antenado. Se você estiver antenado, querido, sabe, a imagem que Deus tem de você vai ficar cada vez mais limpa, irmão. Se você está antenado, querido, você não teme o que o diabo está pintando o quadro. Não teme qual é o quadro que está sendo pintado de desgraça da sua vida. Não, eu estou conectado com o quadro de Deus. Esse quadro é colorido, esse quadro é lindo, irmão. Aleluia. Mas para isso, queridos, é necessário que haja uma disposição no seu coração.
É necessário, queridos, que o seu entendimento, a sua mente possa estar cativa à obediência de Cristo, cativa a um momento como esse, cativa a uma palavra como essa, cativa a um mover como esse, cativa a uma orientação do Espírito como essa, cativa. É você quem faz, é você quem faz, é você quem faz. Aleluia. Não se liga com da direita, não se liga com da esquerda, é você e Deus. Fica de pé. Aleluia, é você e o Senhor. Aleluia, pastor, eu estou frio, pastor, eu pareço uma geladeira ambulante. Sabe, essa noite foi a noite que Deus escolheu para aquecer você, para tocar fogo em você, o fogo do Espírito, a unção de Deus, a glória de Deus vindo sobre a sua vida. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Sabe, por mais frio que você possa estar, por mais frio, queridos, aleluia. Eu me lembro naquela época das festas juninas. Eu me lembro, queridos, que aquela época é uma época em que mais cai chuva. Mas sabe, por mais molhado que um pedaço de pau possa estar, se ele for colocado dentro de uma fogueira, ele queima. Sabe, irmão? Por mais frio que você possa estar, se você se entregar e se jogar dentro dessa fogueira, tu vai começar a queimar. Aleluia, aleluia, aleluia. Fecha o coração, fecha os teus olhos, queridos. Aleluia, Pai, eu quero te render graça nessa noite. Eu quero te louvar, Senhor, porque não serão os problemas, não serão as angústias, Pai, que os meus irmãos estão passando nessa noite, que vão, Pai, impedi-los de receber o que o Senhor tem para eles. Oh, aleluia. Eu, em nome de Jesus, Pai, declaro, oh, aleluia, aberta, Senhor. Aberta, Senhor. Oh, aleluia. Oh, o perfeito fluir, Pai, do seu Espírito, Senhor, neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Abre o teu coração, irmão. Oh, aleluia. Nós vamos louvar aqui nesse momento. E sabe, eu tenho uma direção, querido, de chamar algumas pessoas aqui na frente. Se você está se sentindo frio, ainda que você seja alguém da liderança, ainda que você seja alguém conhecido como pastor, eu quero dizer para você, queridos, que há um fogo nessa noite. A Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que fumega. Sabe o que é o pavio que fumega? É aquele pavio, queridos, que nem está tocando fogo, nem está com a chama acesa, nem está apagado, está só fumegando. Nessa noite, o Senhor quer reacender esse pavio. Aleluia, eu quero chamar os meus pastores aqui à frente. Pastor Isaac, Pastor Jorge, as esposas, vem cá, meu amor. Fernanda, Adriana, vem cá. Aleluia, sabe, os meus pastores, queridos, são os meus representantes. E pense como eu sou feliz, queridos, com essa equipe, com esses pastores que o Senhor me deu. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós. E sabe, eu quero chamar aqui você aqui na frente. Aleluia, agora. Se você diz que tem dito que está frio, que está de alguma forma, sabe, tem algo na sua vida que precisa mudar, eu quero chamar você aqui. O louvor vai começar a cantar e você vai ter liberdade para vir. Abre o teu coração. Jesus é meu descanso, em teus braços é